Olá, eu sou Bárbara Remani, musa estrangeira. Hoje o nosso vídeo vai ser um vídeo em continuidade a essa apresentação na prática daquilo que a gente está apresentando com a perspectiva afrocentrada no que diz respeito a essa experiência existencial compartilhada que a gente vivencia como pessoas africano-descendentes nos dias de hoje. Hoje a gente faz esse vídeo, na verdade, a partir do nosso coração, assim, né? Um pedido de prestação de homenagens ao que aconteceu no início desse mês de agosto. Mês também de Omolu, que é considerado o orixá da cura, o senhor da terra. No que a gente trouxe sobre a responsabilidade coletiva no vídeo passado, a gente conversou um pouco sobre uma dimensão elástica do tempo entre o momento presente e o passado. Também entre as pessoas da comunidade e a dimensão ancestral da vida. Então, nesse caminho, pensando o caminho com K, que diz respeito a uma maneira da gente pensar, esse aprendendo a cada passo, que leva em conta também os movimentos da alma em relação ao espírito sagrado e as expressões espirituais da vivência, digamos assim. Nessa concepção que a gente tem apresentado aqui no canal, a gente está, na verdade, construindo junto, nos dias de hoje, uma maneira de trazer para perto de nós ferramentas existenciais e recursos ontológicos da gente poder abarcar nossos sentimentos poderosos, como a gente falou aqui no vídeo Emoções como Energias em Movimento. E também no vídeo Somos Pessoas de Sentimentos Poderosos, né? Tem situações e fenômenos e acontecimentos da nossa vida que muitas das vezes a gente não vai necessariamente conseguir ultrapassar facilmente, porque não são emoções passageiras, mas são coisas que nos afetam profundamente. Os traumas nem sempre são aquelas dores que vêm para nos baquear de uma maneira intencional. Às vezes os traumas dizem respeito sobre acontecimentos da vida que são inevitáveis. E um deles é a transição dos entes queridos que estão na nossa vida. Aqui eu não tenho como deixar de dizer, né, um aspecto muito essencial de nossa experiência existencial compartilhada como pessoas africano-descendentes, que muitas das mortes ou transições, né, que aqui a gente vai pensar assim, não tem como deixar de falar sobre como muitas das transições dos nossos mais velhos vêm de uma maneira prematura por conta da maneira que a nossa sociedade mantém um funcionamento racista. Ou seja, muitos de nós voltam pro Orum antes do horário por conta de mecanismos do poder que são expressados na realidade concreta através de uma dificuldade do acesso a recursos que seriam básicos para a manutenção de nossa saúde holística. Ou seja, eu estou falando de uma dificuldade do acesso a uma alimentação saudável, poder ir à feira, poder comprar comidas menos processadas. A gente está falando sobre uma dificuldade do acesso ao descanso, que aqui a gente também vê como algo essencial para uma manutenção da saúde. Faz pouco tempo assim que a gente pode ter um tempo de descanso, assim, de poder planejar a nossa vida, podendo respirar. Então aqui a gente está falando sobre diversas coisas que são essenciais para uma manutenção de uma saúde holística que muitas vezes não acontece. E nesse sentido fomenta um desequilíbrio no nosso organismo que dá espaço para o desenvolvimento de doenças que costumam, inclusive, ser muito específicas para a nossa população, no que diz respeito a doenças cardíacas, de hipertensão, diabetes. Então, coisas relacionadas ao estresse, ao trabalho exacerbado e também a uma não possibilidade de acesso a essas coisas que eu mencionei. Então, trazendo esse aspecto da responsabilidade coletiva
entendendo também essa interconectividade relacional que a gente tem com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão presentes na nossa vida cotidianamente através dos mais diversos meios. Eu trago essa homenagem à Dona Ana, mãe do Abebe Bikila. O BK, meu artista favorito aqui do Brasil, assim, como esse artista que não deixa nunca de trazer o legado de sua mãe, de seu irmão, as suas sabedorias que ele passa nas suas letras, né? Que perdeu a mãe dele também por conta de um problema no coração, assim como meu avô, que é a pessoa que eu homenageio no texto, que também vai ser base aqui do vídeo, né? Pensando também nessa data que ela fez a transição como um marco de prece ou contemplação, né? Que esse vídeo aqui, como eu falei no início, é também uma oferta de cura para todos nós, que possamos estar experienciando o luto nas nossas vidas, né? Entendendo que o luto é um processo e não é um momento que dá para se colocar uma data específica para ser vivido. O luto, né, trazendo aqui Omolu como esse orixá da cura, esse orixá que cuida desse processo da cura, de curar traumas, de curar feridas emocionais, né? A gente está pensando nesse luto, então, como um caminho processual singular de cada pessoa, que a gente não tem como nomear de uma maneira universal, nem colocar em uma caixa, né? Aqui eu estou diretamente fazendo uma crítica ao DSM atual, que é o Manual de Diagnósticos, que a psiquiatria e às vezes a psicologia também utiliza, que coloca o luto como algo que deve ser vivido até no máximo 3 meses, se eu não me engano, senão a pessoa é diagnosticada com algum tipo de incapacidade psíquica tornada diagnóstico mental. Então, aqui a gente está dizendo que isso não serve quando a gente está falando sobre uma vida real, sobre uma pessoa que é composta de diversas camadas existenciais e principalmente quando a gente está partindo de uma perspectiva afrocentrada que lida com um diálogo constante entre a ancestralidade e a nossa vida terrena, com a espiritualidade e com a materialidade. Então a gente entende o luto como um processo de tecimento, de entendimento dessa transição da pessoa, do sassá para o zamani. Então aqui eu trago esse texto do Medium, porque quando eu escrevi esse texto, né, eu justamente estava fazendo esse movimento de estar continuando a tecer esse mural que vinha a partir de um processo de, naquele momento, 4 anos, né? Aquele momento era o 4º ano de passagem do meu avô. Então eu estava no momento, digamos assim, mediano no que diz respeito a um entendimento dessa dor que eu carregava, né? E aí aqui eu trago, assim, que o meu avô, quem quiser saber mais pode ler o texto, assim, eu trago alguns aspectos mais específicos que dá para ver na maneira que eu sou, que eu ajo, né? Quando a gente também está partindo dessa união coletiva, essa kinship, a gente entende que quando a gente está lidando com a transição, a gente passa, então, a tomar esses elementos existenciais que esse ente querido nos traz como elementos a serem incorporados na nossa vivência, não apenas como uma maneira de homenagem, mas também como uma própria maneira de compreender essa transição como não um interrompimento, não como uma cisão, mas como uma transição, ou seja, aqui a gente coloca como central o aspecto da continuidade da vida e da história simbólica das pessoas africanas e africanos descendentes. Porque aqui a gente entende esse momento como um momento de dor, mas que não necessariamente precisa de ser um sofrimento. Então aqui a gente volta a pensar com o orixá Omolu, né, que é o guardião desse mês de agosto, e também um orixá que a gente pode pedir auxílio e acalento quando a gente está passando por esses traumas, por essas dores mais profundas, que no caso de pessoas que têm esse lugar na nossa vida, de matriarcas ou patriarcas da família, né, pessoas que têm
um lugar hierárquico na nossa própria realidade psíquica, que ajuda a gente a organizar a nossa vida, pessoas que a gente vai para pedir conselhos, né, que também é algo bastante presente na nossa vivência africano-centrada. A gente tem os mais velhos como um lugar seguro para se voltar, principalmente quando estamos ocupando lugares de liderança nas nossas vidas. Né? Aqui trazendo novamente o BK como alguém que está de frente no movimento negro atual no Brasil a partir do movimento artístico-cultural do hip hop. Quando a gente remete ao princípio vibracional da vida na concepção Dogon, a gente entende também que esses lugares que a gente ocupa de liderança social, de uma busca por uma justiça social, pode se relacionar também a um núcleo energético para a comunidade. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está relacionando também o nosso chakra do plexo solar, que diz respeito ao nosso poder pessoal e à nossa conexão com o princípio divino masculino de Ra, né? Também pensando com a filosofia antiga de Kemet, ou Egito. Porque aqui a gente está falando sobre a sustentação de um sofrimento que vai acontecer num processo. Para mim, é um pouco difícil falar sobre algo que eu só consegui aprender vivendo, sabe? O processo do luto foi algo que é meio difícil de colocar em palavras, sabe? Porque foi algo que eu tive que realmente ir experimentando e entendendo o que isso significava para mim. Então, aqui eu trago o chakra do coração como um meio ou um caminho ou um lugar, um campo onde a gente pode se encontrar para falar sobre esse processo do luto. Então, na verdade, chakras, para quem não conhece, tratam-se de centros energéticos encontrados no nosso corpo. Hang, tell me everything you know about chakras. What are chakras? Oh, I see. I guess we'll start with the basics. The water flows through this creek much like the energy flows through your body. As you see, there are several pools where the water swirls around before flowing on. These pools are like our chakras. So chakras are pools of spiraling energy in our bodies? Exactly. If nothing else were around, this creek would flow pure and clear. However, life is messy and things tend to fall in the creek. And then what happens? The creek can't flow? Yes, but if we open the paths between the pools, The energy flows. there are 7 chakras that go up the body. Each pool of energy has a purpose and can be blocked by a specific kind of emotional muck. Be warned. Opening the chakras is an intense experience, and once you begin this process, you cannot stop until all 7 are open. Are you ready? I'll do whatever it takes. Onde algumas concepções dizem que temos 7 chakras, e esse é o sistema que a gente costuma utilizar. Aqui a gente está falando sobre o 4º chakra do nosso corpo, que se encontra aqui no centro do nosso tórax, que está localizado onde o nosso coração fica. Então, o chakra do coração é esse centro energético que cuida dos movimentos afetivo-emocionais em relação também à frequência vibratória que esses afetos e essas emoções carregam. Então, é um pouco intenso, porque de fato é assim. O chakra do coração é o lugar do nosso corpo que cuida da nossa saúde afetiva e emocional, o que vai afetar diretamente também na nossa saúde mental, ou seja, na maneira que a gente vai cuidar dessa reestruturação psíquica ou reestruturação da nossa realidade psíquica, quando a gente perde alguém que tem um lugar de importância, né, para o nosso funcionamento, digamos assim, saudável. Então, a gente pensa o chakra do coração como uma possibilidade da gente cuidar desse processo do luto de uma maneira que não nos enclausure em doenças ou sofrimentos.
O chakra do coração é a ponte entre os 3 chakras inferiores, que dizem respeito à matéria, à materialidade, ao Aie, à vida terrena, e aos 3 chakras superiores, que dizem respeito à espiritualidade, ao Orum, à ancestralidade ou à dimensão ancestral. Esse chakra é uma ponte que a gente pode sim ficar por um tempo para entender esse movimento que acontece durante a transição de alguém que a gente ama. O chakra do coração é o centro energético do amor, do perdão, da compaixão e da ponte de conexão genuína com os outros. Ele é responsável por todas as expressões do amor, sendo o caminho para as dinâmicas relacionais harmoniosas, com capacidade de experienciar o amor sagrado através do cultivo da paz interior. Então, aqui a gente está colocando o chakra do coração, como a gente também apresenta num episódio do nosso podcast Aprendendo a Cada Passo, que se chama Cultivando a Compaixão, se eu não me engano. A gente apresenta esse espaço como um lugar que a gente pode se voltar para poder respirar um pouco nessas emoções que são densas, que não necessariamente são negativas por serem densas. A gente está colocando um esforço ativo de construir uma proteção a isso que é tão nosso, né? A isso que é tão genuíno dos movimentos do nosso coração. Quando a gente conecta o centro energético, a maneira que o órgão funciona, a gente entende que é um sangue que precisa constantemente estar pulsando para cima e para baixo para manter um funcionamento de vários sistemas no nosso corpo e logo mantendo a vida acontecendo. Então aqui essa responsabilidade coletiva que diz respeito, na verdade, a uma habilidade de responder que é compartilhada, a gente coloca esse processo de luto também como algo que está sendo apoiado pelo universo, pelo Espírito Sagrado. Que a gente pode se voltar para essas ferramentas existenciais que a gente recebe a partir de filosofias tradicionais antigas. Aqui eu estou trazendo duas, tanto a afrocentrada, que diz respeito à mitologia dos orixás, mas também a filosofia tradicional antiga do budismo, que diz respeito a uma sustentação do movimento da vida e do sofrimento, né? Quando eu penso no meu avô hoje, 8 anos depois, eu só consigo enxergar tudo que ele me ensinou, tanto de ferramenta existencial, quanto de pequenas alegrias de ter vivido com ele aqui nessa vida terrena. Quando nós nos abrimos para o espaço do processo de luto, com uma abertura a partir do chakra do coração, a gente consegue sustentar o cultivo também dessa transição na nossa própria floresta mental. Né? O que eu quero dizer com isso? Aqui eu estou trazendo essa manutenção de nossa ancestralidade em movimento, que a responsabilidade coletiva também nos ensina. Quando a gente tem a transição de um ente querido, de uma pessoa extremamente importante para nós, para a dimensão ancestral, nós recebemos então um convite repleto de amor, repleto de cuidado, repleto de presença, de acolhimento. Às vezes a gente fala essas coisas e pensa, nossa, realmente tudo é político, né? Porque de fato é. A gente poder viver o nosso luto do jeito que a gente merece viver é entender que a gente não tá perdendo alguém, mas que a gente tá também transicionando a presença dessa vida nas nossas vidas, essa pessoa se tornando outros tipos de elemento na nossa existência, que não deixa de estar presente, se desfazer de uma separação entre a dimensão da vida terrena e a dimensão da ancestralidade também é um posicionamento político de reconstrução da nossa ontologia. E a tecnologia ancestral, mais uma vez, como essa tecnologia que nos mantém holisticamente alinhados com a dimensão elástica do tempo, nos mantendo em uma dinâmica relacional harmônica entre o Sassá e o Zamani, entre aquilo que está no momento presente e aquilo que já passou. E quando a gente se posiciona nessa perspectiva afrocentrada, a gente tem essa capacidade de tomar o processo do luto como um processo,
Então, a gente consegue se permitir retomar recursos existenciais e ferramentas vivenciais para poder fazer o que a gente precisa nesse processo. Aqui, para fechar o vídeo, eu vou trazer 2 aspectos desse processo que muitas das vezes a gente pode ver como opostos, mas que aqui eu vou colocar como complementares, para que a gente também possa construir um caminho de gentileza para nos sustentarmos naquilo que a gente precisar. Porque aqui a gente também está pensando que quando uma pessoa que a gente ama, o que é muito importante para nós, transiciona, a gente precisa compreender que a gente merece a nossa própria gentileza de lidar com o que a gente está sentindo. É tão simples quanto é difícil. Então, aqui a gente traz 2 aspectos, sendo um deles que a gente vai precisar de algumas doses de negação, como distrações, entretenimento, não fazer nada, falar sobre coisas que não tem nada a ver com essa transição. Então, a gente vai estar abarcando também as doses de amparo divino que vem nesse processo, nessas brechas, podem aparecer como preces e como um estado de contemplação que a gente pode se encontrar em relação à vida. Então, nesse amparo divino, a gente também encontra essa gentileza que talvez alguns dias a gente não vai encontrar a partir de nós mesmos. O que a gente está dizendo aqui é que quando a gente se permite se manter nesse lugar do chakra do coração, a gente consegue abarcar o movimento e o fluxo, que às vezes vai ser mais dolorido, às vezes vai ser no movimento de saudar aquilo que foi, às vezes vai ser apenas de um silêncio, que, como o Omolu nos ensina, também pode curar. Então é isso que a gente está dizendo aqui. Para fechar, eu gostaria de dizer o quanto foi difícil fazer esse vídeo, porque, como eu falei, quando a gente passa pelo processo de luto a partir de um lugar genuíno de querer manter a memória desse ente querido na nossa vida como uma fonte de cura e de axé, de potência para viver, como costuma ser esse movimento de quem está situado na cultura africana, como é o caso também do que a Dona Ana ensinava, né? A Dona Ana foi uma mulher negra muito presente no movimento negro e no movimento das mulheres negras de fomentar a maneira de ser e de pensar africano-descendente centrada para um fomento de saúde na nossa vida, a partir de uma consciência crítica, política e gentil de quem somos, que permanece ainda por muitos anos, axé para isso, através da própria arte que o BK faz, porque a gente pensa o coração como a morada da nossa energia divina feminina que nos deu a luz, nossa mãe. Então, aqui é um desejo assim de muito axé, de muito amor e acolhimento divino da comunidade que o BK construiu até hoje, que ele possa receber esse amor e que também eu estou enviando aqui a partir de uma honra ao próprio processo que eu consegui passar. Então, esse foi os meus votos que eu posso oferecer hoje. E caso queiram conversar um pouco mais sobre isso, eu indico bastante o meu texto no Medium, que eu vou botar o link aqui na descrição. E também, caso que vocês tenham alguma pergunta específica, para podermos conversar um pouco mais sobre isso, quem tiver interesse. Então, é isso, assim. Anko de Asaneb para todos nós, que nesse mês de agosto o Molu possa nos auxiliar em quaisquer processos de cura que a gente esteja passando individualmente. Até o próximo.